Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intensa Ensino e hoje a gente vai fazer uns exercícios voltados para o conteúdo de fluido mecânica pertinentes à última aula, que era de Late Step. Ok? Vamos lá. Esse exercício aqui, um corpo de massa 800 kg ocupa um volume de 200 centímetros cúbicos. Calcule a densidade. Letra A, ele quer saber em grama por centímetros cúbicos. Ok? Vamos lá. A partir daí a gente sabe que a massa é 800 gramas, o volume é o volume a gente sabe que vale 200 centímetros cúbicos. Ora, é só substituir. A gente sabe a densidade é massa dividido por volume. Isso vai dar 800 dividido por 200. A unidade é grama e aqui embaixo é centímetros cúbicos. A gente pode fazer o que? Corta, 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 corta. Isso daqui vai dar, a densidade vai ser 4 gramas por centímetros cúbicos. Essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Letra B. Ora, a gente sabe que 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilo. Ok, 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. A partir daí, a gente tem que 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 2 metros, tudo elevado ao cubo, a 3, igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. Substituindo na nossa forma de densidade, a gente tem que densidade vai ser igual a, perceba, só fazer a substituição no caso, porque a gente achou que a densidade é esse daqui o valor. O que a gente faz? A gente sabe que 4 grama por centímetro cúbico vai ser igual a, fazendo a mudança, né, no caso aqui, a gente sabendo que o grama vale 10 a menos 3 kg, é só substituir. Então fica 4, 10 a menos 3 kg, dividido por 10 a menos 6 metros cúbicos. Isso daqui vai dar 4 vezes 10 a 3 quilo por metro cúbicos. Olha aí que a gente achou. Beleza? Vamos lá. Estamos aí começando a fazer exercício do conteúdo de fluido mecânica, de fluidos em repouso nesse conteúdo aqui. Vamos lá agora, quilo por litro aqui. Nesse caso, a gente tem que 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilo. 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 3 litros. A mesma coisa que a gente fez no anterior. A gente faz o quê? A gente pega a densidade, que a gente sabe, que a gente achou, mas nesse caso a gente só faz a mudança, mesma coisa. Centímetros cúbicos aqui, então fica 4 vezes 10, aqui no caso, menos 3 quilo, dividido por 10 a menos 3 litros. A densidade nesse caso vai ser 4 kg por litro. Então é isso, pessoal. A gente resolveu aqui nosso primeiro exercício, tá bom? Mas tem mais exercício para a gente fazer aqui. Chega mais. Vamos lá. Descendo, a gente vai fazer um exercício sobre o alumínio. Vamos lá. O alumínio ele tem uma densidade de 2,70 vezes 10 ao cubo, quilo por metro cúbico, e o certo tipo de óleo, né, ele tem uma densidade 0,81 vezes 10
ao cubo, quilo por metro cúbico. Letra A. E a gente quer saber a densidade do alumínio em relação ao óleo. Vamos fazer primeiro a letra A. Aqui a nossa letra A. Então vamos lá. A densidade, a gente tem a densidade do alumínio em relação ao óleo. A partir daí a gente faz o A, que é o nosso alumínio, e o óleo, nosso O. Faz aqui, vamos fazer uma divisão em relação ao que? A gente tem uma... Antes de prosseguir, vou só lembrar para vocês, na última aula a gente falou sobre essa razão que a gente trabalha. É a densidade, no caso aqui do alumínio, em relação ao óleo. Então aqui igual, então é só a gente fazer a nossa divisão. Vocês podem fazer aí na calculadora, vocês vão achar o valor. A mesma coisa aqui. Então só passando aqui embaixo, 0,81 vezes 10 ao cubo, quilo por metro cúbico. Isso daqui vai dar aproximadamente, no caso, o valor, se eu tirar essa seta aqui, o valor que vai ter vai ser aproximadamente de 3,33 a densidade. Agora, na letra B, ele quer saber a densidade do alumínio em relação à água. Ora, então vamos lá. A gente tem que saber o seguinte, isso é uma informação que pode parecer pertinente, né, em alguns exercícios, mas a densidade da água aparece, mas como a gente não tem aqui, eu vou favorecer para vocês a informação, que a densidade da água, vou pôr aqui água, é igual, aí, a densidade da água é 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, beleza? É a mesma coisa, a densidade do alumínio em relação à água. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Então fica a densidade, A, aqui água. Então nesse caso fica dA e d água. Mesma coisa que a gente fez na letra anterior. Então fica 2,70 vezes 10 ao cubo, quilo, metro cúbico. Tudo isso dividido vai dar 1 vezes 10 cubo, quilo por metros cúbicos. Perceba, pessoal, as mesmas unidades. Isso é importante. Isso daqui vai dar 2,70. Então aqui a gente tem a resposta da letra A e a resposta da letra B. Vamos lá, prosseguindo. A gente vai resolver agora um exercício da FUVEST, que é o seguinte. Antes de prosseguir, galera, se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? E também não esqueça de curtir e seguir a gente, não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais que a gente está presente. Vamos lá, seguinte. Quando tem esse exercício aqui, a gente precisa ter a gente está querendo que temos uma problemática aqui envolvida. Uma chapa de cobre de 2 metros ao quadrado, utilizado em um coletor de energia solar, é pintado com uma tinta preta de uma massa específica. Após a secagem, é esse aqui, 1,7 grama por centímetros cúbicos. A espessura da camada é da ordem de 5 micrômetros, então esse aqui. E aí ele pergunta, qual é a massa da tinta seca existente sobre a chapa? Ora, vamos lá, vamos fazer aqui a mudança. Se você não lembra, 5 micrômetros é igual a 5 vezes 10 a menos 6 metros. Nesse caso, a gente precisa saber o volume total aqui. O volume é o seguinte, é a área da base vezes, vou fazer aqui, H. Isso vai ser o que? 2, que a gente já tem, vezes a espessura, no caso aqui, a nossa altura, que vai ser essa aqui, vezes 5 vezes 10 a menos 6. Isso daqui vai dar, no caso, 10 vezes... Peraí, só apagar aqui. 10 vezes 10 a menos 6. Menos 6. E isso daqui pode ser igual a 1 vezes 10 a 5 metros cúbicos. Ué, mas como assim metros cúbicos?
Lembra que isso aqui é metro quadrado? Isso aqui é o quê? Metro. Quando a gente multiplica bases iguais, somos expoentes. Por isso que tem esse 3 aqui. A partir daí, o que a gente faz? A gente sabe que 1,7 grama por centímetros cúbicos, isso daqui vai ser quanto valor? Isso daqui é igual a 1.700 gramas por metros cúbicos. A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez nos exercícios anteriores. Fazer essa alteração aqui de unidade. A partir daí, a gente já pode agora mudar, substituir na fórmula de densidade, que a densidade é massa por volume, ok? E a partir daí, a gente já pode fazer essa brincadeira. Isso daqui fica 1.700 igual a massa vezes 1,10 a menos 5. A partir daí a gente passa multiplicando, isolando a nossa massa, que fica 1,7 vezes 10 ao cubo vezes 1,10 a menos 5. E a partir daí a gente tem que a massa, no caso, é 1,7 vezes 10 a menos 2 quilos, que isso daqui é igual a 17 gramas. Ok? Então, esse daqui é a nossa resposta do terceiro exercício, né, no caso aqui. Nesse caso aqui é o nosso terceiro exercício que a gente está resolvendo aqui. Vamos agora prosseguir para o próximo exercício. Considere a hidrosfera de unidade de pressão definida, que como se segue. Hidrosfera é a pressão exercida por uma coluna de água de 1 metro de altura no local onde a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A pressão de 10 hidrosferas equivale em Newton por metro quadrado a... Vamos lá. Qualquer dessas alternativas deve ser a resposta. Vamos resolver aqui. A densidade da água, a gente falou nos exercícios anteriores, a densidade da água é 10 ao cubo quilo por metro cúbicos. A gente sabe, na aula anterior, que eu fiz a explicação do conteúdo, que a pressão, nesses casos, quando você tem uma coluna de água, é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ora, a densidade 10 ao cubo vezes a gravidade 9,8 vezes a altura, no caso, exercida por uma coluna de 1 metro de altura. Está escrito no nosso enunciado, 1 metro. Isso daqui vai dar 9,8 vezes 10 ao cubo. Nesse caso, nesse exercício, da forma que ele está, ele quer passar para Newton por metro quadrado, a nossa densidade. Desculpe, a nossa pressão. A partir daí, ele também quer saber equivale a uma pressão de 10 hidrosferas. Nesse caso, a gente multiplica por 10. Isso daqui vai dar 9,8 vezes 10 a 4. Isso daqui é igual a 98 mil. Letra E, a nossa resposta. É isso, pessoal. Vamos continuar. Temos lá um edifício de massa de 30 mil toneladas deverá ser construído sobre um terreno que suporta pressões de no máximo 7,5 vezes 10 a quarta Pascal.
Sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a área mínima que deverá ter a base desse edifício. Então a gente já tem as informações aqui. Só que está em toneladas, a gente vai ter que converter. Vamos lá. O que tem? A gente sabe que 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Isso daqui também, esse 1000 quilos aqui no caso, que eu quero dizer, é igual a 1 vezes 10 ao cubo quilo. Aí outra coisa que ele quer saber, ele fala 30 mil. Nesse caso, o que pode ser? 30 mil toneladas. A partir daí, isso daqui é igual a 3 vezes 10 a 7 quilos. E a partir daí, o que a gente pode fazer? Perceba, porque eu posso chamar isso aqui também de 3 vezes 10 a quarta. Então eu multiplico, né? E assim, expoentes iguais, bases iguais, somos expoentes. Então, como isso aqui é 3 vezes a 4 elevado a 4, a gente pode só multiplicar, somar 4 mais 3, 7. Então a gente tem o quilo aqui quando a gente vai fazer a conversão. Beleza? E aí acontece. A gente tem que saber a nossa pressão que ele quer saber. A gente já tem a pressão, as pressões que ele dá, que está aqui em Pascal, a gravidade a gente tem. Vamos lá, calcular como que vai ser resolver isso daqui. Vamos lá, vamos utilizar o P nessa forma assim, como a base, um P. Esse aqui é a pressão. Esse aqui vai ser a nossa pressão exercida no fundo, né, no fundo do nosso terreno, né, na base desse edifício. Isso vai ser igual ao peso, esse aqui é o peso, tá bom? Vou pôr um S aqui para não confundir, e a área. Ora, a gente sabe que o peso é igual a quê? mg, né? É isso, é mg, uma força. Ora, a gente tem o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa pressão, a gente tem a massa, no caso, a gente tem a gravidade, mas a gente não tem a nossa área, que a gente quer saber. Então, vamos lá, vamos substituir os valores. Então, fica 7,5 vezes 10 a 4 igual a... O que a gente pode fazer aqui? A massa, no caso, a gente pode deixar... Vamos ver aqui. Acho que é uma maneira até mais fácil, né? A gente pode substituir aqui 3 vezes 10 a 7. No caso, a gravidade aqui vai ser aqui, 10 dividido pela área. Vamos fazer aqui. Essa multiplicação aqui vai dar um valor... Só mudar aqui. Tem umas paranoias que tem que deixar retinho o negócio, senão não fica legal para mim. Aqui, nesse trecho aqui, se a gente fazer a multiplicação, a gente pode achar... Você pode achar de duas formas, né? A gente pode considerar em 300 vezes 10 a sexta ou 3 vezes 10 a oitava. Vamos considerar esse daqui, para facilitar as contas lá no final, para vocês entenderem o que vai acontecer. Vamos considerar essa multiplicação, vamos considerar que vai ficar 300 vezes 10 a sexta. Nessa multiplicação, a forma que a gente pode deixar pela notação científica aqui. Assim, a gente pode passar a nossa área multiplicando, ficamos da seguinte forma: 7,5 vezes 10 a 4 vezes a área igual a 300 vezes 10 a sexta. Passando, dividindo, a gente tem que a área vai ser igual a 300 vezes 10 a sexta dividido por 7,5 vezes 10 a 4. Só apagar aqui que ficou meio apertado. 4, ok? Agora é só a gente passar, dividindo isso aqui. Vai ficar, nessa divisão vocês podem fazer na calculadora, vai dar 4 vezes 10
ao cubo metros ao quadrado. Então essa é a área mínima que tem que ter para a gente resolver. Para colocar, tem uma área mínima que deve ter a base desse edifício nesse terreno. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos continuar que tem mais exercício para a gente fazer. Um tanque contendo um líquido que está na superfície da Terra, no local no nível do mar, onde a pressão é de 1 vezes 10 a quinta pascal. Nessas condições, a pressão total no fundo do tanque é de 1,3 vezes 10 a 5 pascal. Se esse tanque hermeticamente fechado for levado para a superfície da Lua, onde a aceleração da gravidade é 6 vezes menor que da superfície da Terra, a pressão total no fundo do tanque passará a ser em PA, né, em pascal no caso aqui. Ora, vamos lá, vamos resolver aqui com calma. Lembrando do nosso exercício que a gente viu, a gente tem que pressão é igual a pressão atmosférica mais o peso aqui. Ora, vamos lá, para a gente saber como está essa pressão no fundo. A gente sabe os valores que a gente já pode substituir. A pressão total aqui, pressão total, a gente tem que vai ser 1,3 vezes 10 a quinta pascal. Então vai ficar 1,3 vezes 10 a quinta. Pode colocar aqui a unidade junto, pascal, igual a pressão atmosférica, 10 a quinta aqui, 10 a quinta. Vai ser o que? Mais o peso. O peso é o que? mg. E temos que considerar, claro, a nossa área aqui, galera. Nossa área envolvida aqui, que a gente tem que saber a pressão nessa região lá no fundo. E como é que fica? A partir daí, a gente pode passar esse daqui subtraindo para o outro lado e passar o nosso A multiplicando. Fazendo isso, vocês fazendo aí também, pode fazer na conta juntos, teremos o seguinte, que a área vai ser multiplicado vezes 10, vai ser 3 vezes 10 a quarta, igual a nosso mg, a nossa massa vezes a gravidade. Logo, a gente pode isolar, né, no caso, a nossa massa, e ficaremos com a seguinte fórmula. A área vai ser a área vezes 3 vezes 10 a quarta dividido pela gravidade. Ora, o que a gente tem aqui, né? As pessoas ficam meio perdidas. Terminamos? Não, gente, a gente não terminou. Lembra que o iniciado fala o seguinte, que a aceleração da gravidade é 6 vezes menor que da Terra? A gravidade é o quê? A gravidade é isso, vai ser dividido por 6, no caso. Na Lua, a única pressão é exercida pelo peso, e como a gravidade ela é 6 vezes menor, a gente tem a seguinte forma. Pensa comigo. A gente tem, no caso que a pressão vai ser mg, né, o peso, né, a força no caso, dividido pela área. Esse daqui a gente tem é o g, né, a gravidade, mas em relação à Lua vai ficar da seguinte forma. G, o 6 e a área, porque é o 6 daqui, que está aqui agora embaixo. Vou substituir os valores. A partir daí, a gente pode fazer o seguinte, vamos substituir o que a gente achou dessa massa agora nesta equação que eu montei aqui. Então vamos lá, vai ficar a pressão, ficou bonitinho esse P, hein? Vou deixar. Vai ficar da seguinte forma, a área, que eu estou substituindo lá naquela equação, 3 vezes 10 a 4 dividido por G. E do outro lado, aqui no cantinho, né, tudo multiplicado aqui, vai ser o G dividido por 6A, a área. Ora. A gente pode cortar essas duas gravidades, pode cortar aqui essa área com essa área, e fazendo essa divisão aqui de 3 vezes 10 a quarta dividido por 6, a gente vai ter 5 vezes 10 ao cubo pascal. Essa é a nossa resposta desse exercício, que é a letra B. E para finalizar, a gente tem dois líquidos immiscíveis, aqueles que não se misturam. Temos a letra A e uma letra B. De densidade de 0,90 e de 2,4. Ambos estão em gramas por centímetros cúbicos.
Estou em equilíbrio num tubo U. Esse U que eu desenhei aqui, que está muito bonito esse desenho que eu fiz, por sinal. Calcule o desnível H entre as superfícies livres dos dois líquidos. Vamos lá? Claro, chega mais. A gente tem os valores, vamos deixar aqui de jeito, né? 0,90 grama por centímetros cúbicos. A gente tem também dB, que vai ser 2,4 grama por centímetro cúbico também. Ora, vamos considerar aqui a forma que a gente pode analisar esse exercício. Ele quer saber, calcule o desnível H. A gente tem esse H aqui. Mas para achar ele, a gente também tem uma diferença aqui. Então a gente precisa saber essa diferença. Vamos chamar essa diferença, galera, de HB? É o que a gente quer saber também, né? A gente não tem o HB. A gente não tem nenhum dos dois, nem o H nem o HB. Mas como que a gente vai resolver esse exercício? Fica tranquilo que vai sair, ok? E vamos considerar esse daqui, esse 32 centímetros, vamos chamar ele de HA. É porque ele está do lado, né? O A aqui, a gente aproveita e já põe 32 centímetros. Primeira coisa, quando você se depara com um exercício dessa forma, você tem que fazer da seguinte maneira. Vamos analisar o ponto aqui e o outro ponto aqui. Nessas duas regiões, a pressão vai ser a mesma, tá bom? Eu vou só refazer aqui para não ficar por cima. Então aí, aqui, a pressão nesses dois pontos é a mesma, porque eles estão na mesma altura, mesmo nível. Então aqui é o x e aqui é o y. Vamos lá, segue o raciocínio. Perceba, a pressão em x ela vai ser igual na pressão em y. Primeira equação que a gente tem aqui. Logo, para resolver esse exercício, lembra, se você não viu a última aula, assista, para senão vai ficar perdido aqui. A pressão vai ser igual a pressão em x, vai ser pressão atmosférica, mais o peso, no caso aqui, que vai ser a densidade, a gravidade, vezes a altura, aqui vai ser a densidade de A e a altura em A. Essa é a nossa segunda equação. E a mesma coisa a gente faz em Y, beleza? Que não muda nada aqui. A pressão atmosférica em ambos são a mesma. Então aqui vai ser em dB, em G e HB. 3. Agora a gente vai colocar o 2, o 3 e em 1. Beleza? Então a gente vai pegar o 2 e o 3 e vamos colocar lá em 1. Então vai ficar, ou seja, as duas equações vão ficar em igualdade. Então, PATM mais DAGHA igual a PATM mais DBGHB. O que acontece no caso? É só a gente substituir aqui. A gente pode também cortar, né, a pressão atmosférica, a gravidade também. Então vai ficar da seguinte fórmula aqui. Vai ficar D, densidade de A, a altura de H, né, a altura de A, densidade de B, a altura de B que a gente quer achar, né? Que a altura de B é essa aqui que a gente está procurando. Então vamos lá. Vamos substituir os valores. 0,90 vezes 32 igual, o dB a gente sabe que é 2,4 vezes HB que a gente quer achar. Multiplicando esses dois aqui e dividindo por 2,4, a gente tem que HB vai ser igual a 12 centímetros. Olha só, não é tão difícil que a gente pensava, hein? E agora, finalizando, a gente só faz a diferença. Por quê? Para a gente achar o H que a gente está aqui, que é o exercício está perguntando, o desnível H, o que a gente faz? É só subtrair HB por menos HA, no caso, menos HB. Então fica HA menos HB. A gente tem que HA vale 32 e menos 12 vale o nosso HB.
A partir daí, H vale 20 centímetros. É isso. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, a gente responde. Curta, comente e compartilhe. Segue a gente nas redes sociais. E espero vocês na próxima oportunidade, na próxima aula que tiver aqui. Então, é isso aí e até mais.